Como eu disse, vamos abrir a Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 19. Apenas relembrando, no último encontro nós deixamos o profeta Elias lá no alto do Monte Horebe. Ali, ele teve uma grande vitória na sua vida. Não vamos entrar em todos os detalhes. Se você perdeu o programa da semana passada, ele está aí no Facebook, é só procurar aí na minha página que você vai encontrar. O fato é que Elias teve a oportunidade de clamar a Deus, e tanto Elias como o rei, como também todos os representantes do povo que estavam lá no alto do monte, todos eles puderam presenciar a maneira magnífica, a maneira grandiosa como Deus se manifestou, fazendo descer fogo do céu, consumindo o sacrifício, mas também consumindo o altar, e consumindo até a terra embaixo, fazendo um buraco ali aonde antes estivera o altar. Uma maneira magnífica de Deus dizer: eu sou o Deus poderoso. Eu sou o Deus vivo, não é Baal, não é Astarote que tem poder. Eu, o Deus vivo de Israel, eu tenho o poder. Só que agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 19, como eu disse, e vamos ler o verso 13. 1 Reis, capítulo 19, verso 13, nos diz: ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Uma pergunta estranha. E esta pergunta aconteceu mais de 40 dias depois daquela grande vitória, daquela grande manifestação de poder de Deus lá no alto do monte. Agora, queridos, eu ainda há pouco falei que Elias presenciou a grande vitória de Deus no Monte Horebe. Não, aqui, nesse instante, ele estava no Monte Horebe. 40 dias antes, ele estava lá no alto do Monte Carmelo. Sabe, queridos, para a gente entender este momento aqui, desta pergunta, o que fazes aqui, Elias? A gente tem que voltar ao dia seguinte daquela grande vitória lá no Monte Carmelo. Está no início do capítulo 19. No primeiro verso do capítulo 19, nós lemos que Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Este é um detalhe que a gente não comentou na semana passada. Mas o relato sagrado diz que depois daquela grande vitória, vendo aqueles deuses falsos derrotados, Elias, orientado por Deus, ordenou que todos aqueles 850 sacerdotes fossem mortos, e ele mesmo participou da morte daqueles sacerdotes. E agora, depois que a chuva voltou a cair, ao chegar no palácio, Acabe conta para Jezabel tudo o que havia acontecido. E aí, o verso 2 diz que Jezabel, então, mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar sua vida, se foi, chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço.
Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Sabe, queridos, uma cena estranha. Eu disse na semana passada, disse no domingo também, que hoje nós estaríamos falando de uma grande derrota, de um grande fracasso que Deus transforma em uma grande bênção. E, na verdade, nós estamos vendo aqui uma grande derrota, um grande fracasso de Elias. No dia anterior, ele estava no auge do seu ministério, vendo fogo descendo do céu, vendo o nome de Deus sendo vindicado. E no dia seguinte ele está fugindo. Fugindo de quem? Fugindo de Jezabel. Por quê? Porque ela disse que dentro de 24 horas, façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas, ou seja, dentro de 24 horas, eu vou te matar. E Elias fugiu. Agora eu pergunto para vocês, Elias tinha motivos, tinha razão para fugir? Alguém pode dizer, claro, pastor, a rainha Jezabel já tinha dado mais do que provas suficientes de que era uma rainha má, uma rainha sanguinária. É verdade. Mas eu pergunto, Elias precisava ter fugido? Elias precisava temer pela sua vida como ele temeu? Eu digo para você que não. Elias não precisava temer. E por alguns motivos. Primeiro, e o mais óbvio de todos os motivos, eu pergunto, o Deus que tinha feito tão grande maravilha lá no alto do Monte Carmelo, ele não tinha poder suficiente para cuidar de Elias? O Deus que durante 3 anos e meio cuidara, protegera, esconder Elias, não teria poder para defendê-lo das mãos de Jezabel? Claro que sim. Outra coisa, será que Jezabel queria mesmo matar Elias? Pensa comigo. Que assassino que quer matar a sua vítima e manda um recado dizendo, olha, você tem 24 horas para fugir e daqui 24 horas eu vou te matar? Se Jezabel quisesse matar Elias, ela não mandava recado para ele dizendo, olha, daqui 24 horas você vai morrer. Não. Se Jezabel quisesse matar Elias, ela simplesmente teria mandado os soldados lá para matá-lo. E por que eu estou dizendo se Jezabel quisesse matar Elias? Ela queria que Elias morresse, sim, mas ela não iria matar Elias. Sabe por quê? Ela adorava deuses falsos. Ela vinha lá da cultura dos sidônios. E ela tinha uma crença comum naquela época que quando alguém mexia com o representante de um deus, a ira desse deus se voltava contra essa pessoa. Ela havia acabado de testemunhar que os seus deuses não tiveram poder nenhum. Ela acabara de ficar sabendo que todos os 850 sacerdotes que estavam a serviço dela haviam sido mortos. Ela, mais do que nunca, havia sido informada que o Deus de Elias triunfara. A última coisa que ela queria era ter a ira do Deus de Elias contra ela. Ela só queria que Elias saísse de perto e isso ela conseguiu. E ela conseguiu por uma razão bem simples. Quando a gente olha aqui o verso 4, que nós lemos, Elias vai para o deserto, vai para baixo da sombra de um arbusto,
e pede a morte. Mas como assim? Num dia, uma grande vitória, no dia seguinte, Elias está pedindo para morrer. Sabe, queridos, o que nós estamos vendo aqui não é nada mais, nada menos do que Elias enfrentando aquilo que hoje é conhecido como o mal do século. Elias aqui estava doente. Elias estava com depressão. O que nós encontramos aqui é Elias enfrentando uma severa crise de depressão. E isso é importante para nós sabermos, porque Tiago, capítulo 5, verso 17 e 18, nos diz que Elias era alguém exatamente como nós. Se hoje nós ficamos doentes, Elias também ficava doente. E o fato dele estar aqui com uma depressão nos mostra, primeiro, que depressão não é falta de fé. Elias tinha fé em Deus. Depressão não é falta de fé. Muitos existem que dizem que fulano, beltrano, ciclano não pode ficar com depressão porque é crente. Crente não fica com depressão. Conversa fiada. Crente fica doente, depressão é uma doença e o crente pode ficar com depressão, sim. Depressão não é falta de fé. Depressão não é frescura, não é chilique. Depressão é uma doença que precisa ser tratada. E o interessante é que nós encontramos Deus tratando da depressão de Elias. É bem verdade que naquela época não havia fluoxetina, naquela época não havia sertralina, naquela época não havia Rivotril, naquela época não havia Pax, naquela época não havia Prisma, não havia nenhum desses remédios. Mas Deus usa 8 remédios para cuidar de Elias. Talvez você esteja já imaginando os 8 remédios da natureza. É verdade. Deus usa os 8 remédios da natureza para cuidar de Elias. Quer ver? Nós paramos de ler aqui no verso 4. Vamos ler o verso 5 em diante, que diz. Vamos ler o verso 4 de novo. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Verso 5, deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Aqui nós encontramos alguns dos remédios de Deus. Primeira coisa, Elias ali, ele é despertado. Se é despertado é porque estava dormindo. O anjo vai e desperta Elias. Manda Elias comer do pão. Já pensou um pão preparado por um anjo? Manda comer do pão, beber da água, e depois que ele come e bebe, o anjo diz: vai dormir de novo. Aqui nós encontramos já alguns desses remédios. Um dos remédios da natureza é a alimentação saudável, que é um alimento mais saudável do que um pão quentinho preparado por um anjo. Outro remédio da natureza é água pura, água por dentro, água por fora. E aqui Elias recebe a ordem de beber água também. Elias recebe a ordem de voltar a dormir. E o descanso, o sono,
é um dos remédios naturais também. Alimentação saudável, água pura, descanso. Mas tem mais remédios. Quando Elias é despertado pela segunda vez, é alimentado de novo, recebe novamente pão, recebe novamente água, e o anjo diz: coma e beba, porque você vai caminhar. Você vai fazer exercício físico, outro remédio da natureza. Exercício físico, e não foi pouco exercício, não. Foram 40 dias caminhando pelo deserto, e no deserto tem o quê? Isso, tem o sol, luz solar, outro dos remédios da natureza. No deserto também tem ar puro. Veja, alimentação saudável, água, repouso, exercício físico, ar puro. E aí a gente vê a luz solar também, e aí a gente vê que faltam 2 outros remédios apenas. Dos 8, 6 já foram. Faltam a temperança e faltam também confiança em Deus. O que é a temperança? A temperança é um equilíbrio na vida. É evitarmos aquilo que faz mal e usarmos com sabedoria aquilo que faz bem em todos os aspectos da vida. Durante os 40 dias de caminhada pelo deserto, Elias teve momento suficiente, oportunidade suficiente para respirar fundo o ar puro e deixar os pensamentos fluírem, colocar a sua cabeça em ordem, para chegar até aquele momento em que nós lemos o primeiro verso nesta noite, onde Deus estava perguntando para Elias: o que você está fazendo aqui, Elias? Quando Deus faz essa pergunta, Elias já tinha condição de responder esta pergunta. E antes de entrarmos neste detalhe, mais especificamente, eu quero chamar a tua atenção para uma outra coisa. Elias entrou em depressão porque Elias estava enfrentando problemas, e eu e você, todos nós, sem exceção, temos problemas com os quais lidar. Alguns têm problemas maiores, outros têm problemas menores. E aqui não é hora de discutirmos e debatermos quem tem problema maior e quem tem problema menor, porque aquele problema que para mim pode ser pequeno, para você pode ser um grande problema. E aquele que para você talvez seja um probleminha de nada, para mim talvez seja um problema grande. Tamanho de problema é uma coisa muito relativa e muito pessoal. Todos nós temos problemas grandes. Alguns desses problemas nós conseguimos resolvê-los, outros temos dificuldades. Mas a história de Elias, aqui no capítulo 19, nos mostra que Deus, ele se preocupa com os meus e os seus problemas, assim como ele se preocupou com os problemas de Elias. E sabe, queridos, Deus, ele se preocupa tanto com os seus problemas que ele pode fazer a mesma coisa que fez na vida de Elias. Para te ajudar, para te socorrer, se for preciso, ele vai mandar o anjo. No caso de Elias, houve momentos em que ele mandou corvos. E talvez na minha e na sua vida, mandar os corvos para cuidar de nós seja o suficiente. Em outros momentos da vida de Elias, Deus mandou uma viúva cuidar dele. E talvez Deus vai usar outras pessoas em alguns momentos para cuidar de mim e você, para nos ajudar a resolver os nossos problemas. Mas vejam a beleza de Deus. Nesse momento da vida de Elias, os corvos não eram suficientes. Uma outra pessoa não era suficiente. Foi necessário para Deus mandar o anjo, e Deus mandou o anjo para estar com Elias naquele momento. Eu não sei se você já teve a oportunidade
de ver o seu anjo ao seu lado. Todos nós temos um anjo ao nosso lado. Eu vou contar para você que eu já tive a oportunidade de ver o meu anjo. O ano era o ano de 1993. Primeiro ano do meu ministério, faz tempo já. 27 anos atrás. Já era o segundo semestre do ano. Naquele meio de ano, eu e a Clarice havíamos comprado o nosso primeiro carro. Eu já tinha carteira de motorista há algum tempo. Já sabia dirigir, mas não tinha assim tanta experiência em direção. Mas nós estávamos fazendo uma viagem. Estávamos indo de Porto Velho para a nossa casa. Nós morávamos em Guajará-Mirim naquela época. E de Porto Velho para Guajará-Mirim, lá em Rondônia, são mais de 300 quilômetros. Hoje está tudo asfaltado, espero que sem buracos. Mas, naquela época, desses 300 e tantos quilômetros, cerca da metade não era asfaltada, era tudo terra. Uma viagem difícil, uma viagem cansativa, uma viagem demorada. E quando nós saímos de Porto Velho, já estava anoitecendo. E até hoje, apesar de gostar de dirigir, e modéstia à parte, eu sei dirigir, até hoje eu não gosto muito de dirigir à noite. Se precisar, eu dirijo, mas não significa que eu goste. E naquela época que eu estava começando, digamos assim, a minha carreira de motorista, eu gostava menos ainda. E um detalhe, a minha esposa, desde aquela época, ela confiava na minha direção. E era entrar no carro e já começava a dormir. Hoje ela já não dorme, talvez porque não esteja confiando muito mais. Ela confia sim. Mas logo que nós começamos a nossa viagem de retorno para casa, a estrada estava boa, ainda um trecho de asfalto. Anoiteceu, a Clarice dormindo do lado, o cansaço do dia de atividades. Não deu outra, o sono começou a bater. Quando nós chegamos mais ou menos no meio da viagem, já era ali umas 10 horas da noite, 9h30, 10 horas da noite, quando a gente ia sair do trecho de asfalto e começar o trecho de terra, onde tem um entroncamento que é conhecido como entroncamento de Abunã. Já tem muito tempo que eu não passo por lá, 10 anos que eu não passo por lá, não sei como é que está. Mas naquela época não havia nada, tinha apenas umas banquinhas ali muito esquisitas. À noite não tinha luz elétrica, não tinha nada, um desertão terrível. Mas eu parei ali e pedi uma garrafa de água. E pedi que eles me dessem a garrafa mais gelada que tinha ali. Como eu disse, era um lugar que não tinha luz elétrica, então não tinha assim água muito gelada, tudo dependia de grupo gerador, essas coisas. Mas eles me deram aquela garrafa e ali eu entrei no carro e saí. E o interessante é que eu pedi a garrafa de água, não era para beber, não. E assim que eu entrei no carro, andei 1 ou 2 quilômetros, parei novamente, aquela garrafa d'água era para outra coisa. Eu desci do carro, como eu disse, a Clarice dormindo, e com aquela água gelada eu lavei o rosto, molhei um pouco a cabeça, porque eu queria com aquilo me despertar um pouco, eu queria que aquilo me acordasse um pouco. Entrei no carro e depois de algum tempo o olho já estava pesando de novo e difícil. E eu comecei a orar, Senhor, me ajude, não deixe de dormir. Até hoje eu tenho a consciência de que quando nós estamos dirigindo um carro, a gente tem que se preocupar com a gente, mas tem que se preocupar com aqueles que estão com a gente também.
Aquele que está dirigindo um carro é responsável por aqueles que estão no carro também. Eu dizia, Senhor, não me deixe dormir. Alguém até pode dizer, mas pastor, por que não parou para dar uma cochilada, queridos? Nós estamos falando aqui de uma estrada no meio do nada, no meio da mata. Não tinha onde parar. Em determinado momento, já estávamos novamente no trecho de asfalto, mas muito esburacado, quando, de repente, eu vi o farol de um carro bem forte atrás de mim. E aquele carro não estava ali antes. E não venha dizer, eu estava dormindo e sonhou com o carro. Não, eu estava acordado. Com muito sono, é verdade, mas eu estava acordado e, de repente, do nada, aquele carro estava atrás de mim. E dentro de mais alguns instantes, aquele carro se aproximou e me ultrapassou. E no instante em que aquele carro me ultrapassou, apesar de ser uma noite muito escura, uma noite nublada, preparando para a chuva, uma noite que não dava para ver nada nas laterais, quando aquele carro me ultrapassou, quando aquele carro estava do meu lado, era como se tivesse um outro farol iluminando aquele carro, que eu conseguia ver exatamente que carro que era. Eu conseguia ver a cor daquele carro, era um Gol, daquele Gol quadradinho ainda, marrom metálico. Dava para ver perfeitamente, mais que isto, dava para ver perfeitamente as pessoas que estavam dentro daquele carro, eram 5 pessoas. Eram 5 homens que estavam dentro daquele carro, e no instante em que eles estavam me ultrapassando, eu estou contando e estou me arrepiando aqui, no instante em que aquele carro me ultrapassava, aqueles 5 homens, inclusive o motorista, os 5 estavam olhando para mim e sorriram. Na hora eu não me apercebi de nada, eu sorri também, aquele carro ultrapassou, foi na minha frente. E um detalhe, eu aproveitei que aquele carro estava na frente, porque quando eu estou dirigindo à noite numa estrada assim meio ruim, esburacada, eu gosto de ficar atrás de algum outro carro, porque é o carro que vai na frente, se ele passa por algum buraco, ele vai frear, e a gente vê a luz do freio acendendo, e a gente já se prepara. E eu vi aquele carro desviava para um lado, desviava para outro, e aonde aquele carro ia, eu ia também, e aquele carro, uns 100 metros na minha frente, para onde aquele carro desviava, eu desviava também. E chegando uns 5 quilômetros antes de Guajará-Mirim, numa curva, aqueles buracos acabavam e o asfalto ficava bom de novo. E quando cheguei naquela curva, aquele carro desapareceu. E quando voltei a estar novamente na estrada boa, aquele carro não estava mais na minha frente. Naquela hora eu não me apercebi de nada. Só no dia seguinte é que a ficha caiu para mim. Eu não vi aquele carro surgindo e eu não vi aquele carro desaparecendo. Aquele carro não ficou parado ali na beira da estrada. Eu fiz questão no dia seguinte de voltar ali naquela curva para ver se não tinha alguma entrada, alguma linha por onde aquele carro havia entrado, não tinha nada. Aquele carro simplesmente havia desaparecido. E eu tenho certeza, queridos, que naquele momento, aquele carro foi a resposta de Deus à minha oração. Porque aquele trecho todo da estrada que eu estive atrás daquele carro, apesar de ser uma estrada ruim, esburacada, eu consegui passar por todo aquele trecho, seguindo o caminho que aquele carro foi traçando, sem cair em nenhum buraco. E eu não tenho dúvidas nenhuma, querido, que ali naquele carro estava o meu anjo. Naquele carro estava o anjo da Clarice também. E eu costumo hoje dizer, depois de tantos anos,
que a situação era tão tensa, a situação era tão grave que não tinha só 2 anjos. Eles trouxeram mais 3 de ajuda, eram 5 anjos para cuidar da gente. Agora, se você me perguntar qual dos 5 que era o meu anjo, eu não sei dizer. Eu sei dizer que eles estavam lá. E eu tenho até hoje, 27 anos depois, bem viva na minha mente, o semblante daqueles 5 homens olhando para mim e sorrindo. Sabe, queridos, na história de Elias, naquele momento, Deus entendeu que era necessário mandar um anjo para socorrê-lo. E na minha e na sua história, se for necessário também, se Deus entender que é preciso, ele vai enviar os anjos para cuidar de você. Só que a história de Elias vai mais além. Deus percebeu que o fato de ter enviado o anjo não foi suficiente para resolver o problema de Elias. Pegue sua Bíblia aí de novo. Vamos voltar lá no capítulo 19. Verso 9 diz assim: ao chegar ao Monte Horebe, ao Monte de Deus, ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? A mesma pergunta que vai ser repetida lá no verso 13. E Elias respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. E aí vem o verso 11. Preste atenção, queridos. Disse-lhe Deus, aqui já não é o anjo, é Deus falando. Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as pedras diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Aqui a palavra hebraica, ela dá a entender um sussurro, um silêncio profundo em que ele conseguia, como a gente costuma dizer, ouvir a voz do silêncio, uma brisa suave. E então, verso 13, ouvindo esse sussurro, esse cicio tranquilo e suave, envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Quando Elias envolve o rosto no manto, é porque ele tem consciência que estava na presença de Deus. O problema de Elias era tão grave, queridos, que o anjo não pôde resolvê-lo, a ponto de o próprio Deus ter vindo em socorro de Elias. Eu não sei qual o problema que você está atravessando nesse momento. Eu sei dos seus problemas, não são poucos. Mas saiba que se os corvos puderem te ajudar, Deus vai enviar os corvos. Se alguma pessoa puder lhe ajudar, Deus vai colocar alguma pessoa ao seu lado. Mas saiba, tenha essa certeza, que se os corvos e se uma outra pessoa não puderem te ajudar, não puderem te socorrer, Deus vai mandar os anjos dele para estarem ao seu lado. E tenha certeza que se esses problemas forem grandes até mesmo para o teu anjo, não tenha dúvidas, o próprio Deus estará ao seu lado.
Jesus mesmo disse que estaria conosco a cada instante, a cada momento, até que a história deste mundo terminasse. E não tenha dúvidas, o mesmo Deus que esteve com Elias é o Deus que estará com você também. Você não está sozinho. Eu não estou sozinho. Podemos estar isolados. Podemos estar de quarentena. Mas Elias ficou de quarentena também. Elias passou a quarentena dele, não foi dentro de uma casa, não. Elias passou a quarentena dele caminhando nas areias quentes de um deserto. Podemos estar isolados, mas não estamos abandonados. Podemos estar isolados, mas não estamos sozinhos. Os anjos de Deus estão conosco, o próprio Deus está conosco. E esta, que era uma situação aparente de um terrível fracasso de Elias, se torna na maior bênção que Elias poderia imaginar naquele momento. O próprio Deus vir em seu socorro. Aquilo que para você pode parecer um fracasso é apenas uma oportunidade de Deus manifestar o seu poder na tua vida. Eu costumo dizer que os nossos problemas, eles são apenas a matéria-prima dos milagres de Deus. Os problemas que eu e você estamos atravessando agora são apenas oportunidades para Deus manifestar o seu poder. A minha luta, a sua luta, é nada mais, nada menos do que a matéria-prima para Deus realizar os milagres na minha e na sua vida. Não se desespere. Talvez eu esteja falando com alguém nesse instante que esteja passando por uma depressão como Elias passou. Se você está passando por depressão, tome os seus remédios. Procure o médico e aquilo que o médico orientar, faça. E junto com estes remédios que o médico orientar, use os remédios de Deus também. Os 8 remédios da natureza. Mas não se desespere em hipótese alguma. Querido, não se desespere. Você não está sozinho. Deus está com você. Você não é um fracassado, você não é um derrotado. Você é alguém que está passando por uma oportunidade de Deus realizar uma grande maravilha na sua vida. Confie em Deus. Confie em Deus. E você terá a oportunidade de ver o agir de Deus na sua vida. Deus não vai vir no meio de um vento forte. Deus não vai vir no meio do terremoto. Deus não vai vir no meio do fogo. Deus não vai vir no meio de uma balbúrdia. Deus talvez virá a você no silêncio da noite. No momento em que você estiver sozinho, talvez meditando, estudando a palavra, ou num outro momento qualquer, mas tenha certeza que, se preciso for, o próprio Deus virá em teu socorro. Você crê nisso? Se você crê nisso, eu quero convidar você a orar a esse Deus nesse momento, colocando nas mãos dele esses problemas que você está enfrentando, essas lutas que você está travando. Colocar para Deus essas barreiras que você tem diante de você. E lembre, o Deus que derrubou os muros de Jericó é o Deus que pode derrubar essas barreiras. O Deus que rolou a pedra, que mandou os anjos rolarem a pedra que tampava a boca da tumba de Cristo Jesus, é o mesmo Deus que pode abrir qualquer porta que estiver fechada na sua vida. Esse Deus pode ajudar você. Crê nisso? Então feche os seus olhos e vamos falar com ele. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor,
Muito obrigado pelas histórias que a tua palavra nos conta, mostrando do teu amor, mostrando da tua misericórdia, mostrando do teu poder e o desejo que tens de colocar este poder à disposição dos teus filhos. Obrigado, Pai, porque nesta noite nós podemos ver na tua palavra como cuidas dos teus filhos. E aqui, Pai, eu quero colocar em tuas mãos, primeiro a mim mesmo, eu quero me colocar em tuas mãos, quero colocar a minha família em tuas mãos. Quero colocar, Senhor, cada um dos teus filhos que está me assistindo neste momento, que está em oração nesse instante, eu quero colocar a todos em tuas mãos. Colocar os nossos amigos, os nossos familiares, todos em tuas mãos, suplicando, Senhor, cuida de nós. Faça um milagre na nossa vida. E se preciso for, Pai, manda os teus anjos para nos ajudarem. Mas, Pai, se o nosso problema for grande demais, clamamos, Pai, venha tu mesmo nos socorrer. Confiamos em ti, sabemos que tu podes fazer isto. Eu quero, Pai, nos colocar a todos em tuas mãos, suplicando as tuas bênçãos sobre cada um de nós. Não porque eu mereço, não porque esse teu filho que me assiste merece, não. É porque Cristo Jesus nos dá o direito de clamarmos isto no nome dele. E é no nome dele que clamamos, Pai. Amém.